Bem-vindo a todos, eu sou Lamartine da Costa, do Museu do Esporte, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse é mais um capítulo da série de videocasts desenvolvida pelo Centro de Estudos de Pesquisa de Atividade Física de São Caetano do Sul, CELAFIX, e do Museu do Esporte. Essa série destina-se a esclarecer melhor, a fazer divulgação, a desdobrar os temas do manifesto de promoção da atividade física pós-Covid. É um manifesto que teve grande circulação internacional e nacional e que agora é desdobrado em vários estudos e meios de divulgação, como este que está acontecendo no momento. Hoje nós temos mais um capítulo e que será um diálogo com um dos participantes desse manifesto, justamente aquele Laércio Pereira, que é do CEV, Centro Desportivo Virtual, e faremos um diálogo. E esse diálogo corresponde à importância da divulgação científica na educação física e saúde. Laércio Pereira, seja bem-vindo. Podemos começar a nossa conversa hoje? Agora? Aqui e agora? Grande mestre Lamartine, é um prazer estar aqui contigo. E essa nossa conversa começou 54 anos atrás, na verdade, quando eu ainda era estudante de educação física, do que seria depois a educação física da USP. E eu fazia o jornal do Centro Acadêmico. E aí tinha um grande mestre fazendo o boletim técnico informativo, que eu queria fazer um contato, estava arranjando coragem para fazer esse contato. E eu tinha lido, e como eu tinha sido batizado em capoeira, devo dizer que sou batizado por mestre Caiçara, não é pouco, mas eu tinha lido um artigo numa revista francesa, que depois eu descobri que é o primeiro artigo em língua estrangeira escrito por um professor de educação física brasileiro, década de 60, e também Capoeira Sem Mestre, um livro que a gente vem conversando desde que ele foi publicado, né? Por conta de chamar Sem Mestre, por conta de ter uma história e tal. Então, essas duas publicações me deram coragem para escrever para o editor do Boletim Técnico Informativo, e esse Boletim Técnico Informativo, ele depois continuou como Revista Brasileira de Educação Física, e na época, eu lembro, acho que 50 mil exemplares. Na verdade, foi uma história muito importante que precisa ser contada. Tem alguma coisa no SEB sobre isso, tem tese, inclusive, sobre isso, mas essa iniciativa ela veio junto com outra admiração que a gente tinha no curso de Educação Física, com as iniciativas que o Lamartine tinha pilotado, né? O primeiro diagnóstico brasileiro de Educação Física e Esportes, o primeiro artigo da ciência do esporte brasileiro, que introdução, né, chamada Introdução, era o nome do livro, e depois ele viria, a partir daí eu comecei a trabalhar com o Lamartine, eu sou um orientando do Lamartine, e por sorte a gente tem trabalhado ultimamente, e depois no Atlas do Esporte no Brasil, em que o CEF teve um papel importante, a gente tinha uma lista de discussão com os 400 autores do Atlas do Esporte no Brasil, que foi um marco histórico. E depois o museu, a gente fez o diagnóstico, o segundo diagnóstico, a gente participou junto, feito lá na Bahia, a gente participou um pouco junto sobre isso, e a gente continuou a conversa, e hoje estamos no manifesto, que é sempre bom dizer que é uma iniciativa do Vitor Matsudo. O Vitor Matsudo tem uma grande história nessa divulgação científica que a gente está tentando falar um pouquinho aqui, e isso vem desde o simpósio em que o Vitor reúne os estrangeiros mais importantes de educação física e esportes, existe há 46 anos. E, contrariando todos os conselhos, ele faz anual, ou seja, todo ano vem estrangeiro para o Brasil, a ponto de eu sou do primeiro mestrado, em que o Lamartine, inclusive, foi professor do primeiro mestrado da USP. Quando vinham estrangeiros, eles achavam que o mestrado era em São Caetano, no CELAFISC, não na USP.
Então, o Vitor tem uma longa história que precisava ser mais divulgada, né? E tem o Agita São Paulo, e tem todo o movimento que ele faz além do simpósio. Então, primeiro registrar. E o fato de ter reunido esse pessoal no manifesto, que são grandes pessoas, fora eu que entrei depois e não sou da área, são grandes autores de várias áreas das ciências do esporte nesse manifesto. E que começaram a se reunir há 2 anos por iniciativa do Vitor Matsuda, e tem se ampliado o seu trabalho. Do ponto de vista da informação, eu acompanho mais para divulgar o que cada um dos vetores de tecnologia, e é isso que a gente chama cada um dos participantes desse manifesto, né? Cada um na sua área, trazendo novidades, e a gente republicando no Centro Esportivo Virtual, e, na verdade, fazendo uma teia do conhecimento desses vetores de tecnologia, que é a ideia do Centro Esportivo Virtual. Estou aqui quase fazendo propaganda. Laércio, é válida a recuperação histórica, a gente sabe disso. Até justifica o nosso diálogo. Mas hoje nós temos que focalizar mais na divulgação científica no contexto do manifesto. Por que isso? Porque a grande pretensão, desde o primeiro videocast que foi gravado, nós estamos praticamente finalizando, né, a série, se falou muito em empreendedorismo e inovação. São expressões atuais, invadiram a ciência no mundo inteiro, estão hoje diante de nós no Brasil, e o manifesto não deixa de ser um grande exemplo. A publicação que vai ser feita em função desse videocast terá como seu título justamente o empreendedorismo e a inovação no contexto da realização desse manifesto. Você que tem a larga experiência nos 2 elementos, empreendedorismo e inovação, por estar à frente do SEV, né? Qual é o seu comentário a respeito? Será que a ciência brasileira, pelo menos do lado da medicina, da educação física e de outras áreas da saúde que nós estamos envolvidos, será que ela está entendendo corretamente essa questão da promoção da atividade física através do empreendedorismo? Será que essa dimensão está correta? Se nós temos avançado demais nas nossas pretensões? Será que a inovação está no radar dos nossos especialistas? Será que nós estamos indo bem nisso? Porque pode ser que o manifesto ele tem pretensões, mas provavelmente ele vai esbarrar em alguns aspectos. O que é que você pode dizer da sua experiência com relação a esses 2 elementos, empreendedorismo e inovação? Eu acho que esse é um ambiente onde estão os vetores de tecnologia que eu citei, as pessoas, na verdade. Na fronteira do conhecimento, eles atingem esses 2 aspectos que o manifesto está tratando. E no dia a dia, né, no trabalho, a gente tem boa parte dos autores do manifesto são coordenadores de comunidades no Centro Esportivo Virtual, algumas das 110 comunidades no Centro Esportivo Virtual. Então, esses inovadores, eles têm atuado em vários campos, não só na publicação de trabalhos da área dele, mas fazendo o transdisciplinar, o interdisciplinar, ou inter, que o Douglas puxou bem na explicação dele. Então, assim, o que a gente tem feito, e tentamos isso também dentro do manifesto, é esse inter, né? Pessoas de várias áreas conversando e trocando informação sobre a fronteira do conhecimento. É isso que a gente faz, publica. São 87 mil publicações no Centro Esportivo Virtual, e todas que foram citadas nesses 2 anos dos especialistas do manifesto estão no Centro Esportivo Virtual. Podem ser consultadas, quer dizer, nem todas estão disponíveis, às vezes está disponível o livro para ser comprado, mas tudo que pode ser publicado está à disposição a partir da indicação dos participantes do manifesto. Essa foi a contribuição em divulgação que a gente fez, além da conversa que a gente tem cada 15 dias com todo mundo. Bom, pela sua experiência, então, é válido o que se quer fazer com essa série, com essas séries que nós fizemos antes do podcast,
e temos feito publicações. Muito bem. Essa sua experiência será que pode ter repercussão nas áreas da educação física, da atividade física, né? Que envolve as áreas, as profissões relacionadas à saúde de um modo geral? Porque nós temos o exemplo do Salafisc e de outros movimentos a respeito, mas são considerados insuficientes até hoje. Nós não conseguimos, até hoje, perante a população brasileira, ter o sucesso que nós esperávamos. Nós temos uma grande solução de saúde, nós temos grandes respostas para problemas de saúde, sobretudo as consequências do Covid-19. Mas nós não temos as respostas ainda condizentes. Nós não aparecemos no cenário da divulgação. Então, viva o Salafisc, vivam os especialistas, viva o SEV, mas será que nós podemos já dar ao vivo a atividade física? Será que falta alguma coisa relacionada que pode impulsionar esse empreendedorismo, essa inovação que tanto desejam, estamos desejando agora? Será que existe algum aspecto que falta a nós para conseguirmos sucesso nesses empreendimentos? Os 3 pilares que a gente fala do Centro Esportivo, o berçário do Centro Esportivo Virtual, foram núcleos multidisciplinares das 2 universidades, USP e Unicamp. Começou o núcleo Escola do Futuro da USP, que era a comunicação na educação, passou pelo núcleo de informática biomédica, que estava criando o hospital virtual e tinha uma perspectiva tecnológica, e a gente tem o professor Sabatini ainda como orientador do SEV no dia a dia. E, nesse aspecto de divulgação científica, nós tivemos o primeiro curso do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. O que foi esse laboratório? E a gente tem a Patrícia, que é do LabJOR, participando das reuniões do grupo. Então, eu acho isso ótimo. Porque o professor Vogt, quando ele deixou de ser reitor da Unicamp, ele quis atacar esse problema, porque o conhecimento da Unicamp não estava chegando no dia a dia das pessoas. Então, foi criado o LabJOR para isso, para fazer essa ponte com grandes jornalistas brasileiros, Alberto Dines, Zé Marques de Mello, na nossa área, o Juca Kfouri, que foi o primeiro curso do LabJOR, foi jornalismo esportivo, coordenado pelo Juca Kfouri. Então, a gente tem no DNA do SEV essa aproximação com o LabJOR, e o LabJOR fez isso mesmo. Agora, o LabJOR ainda não conseguiu fazer o que você propôs, quer dizer, que é essa tentativa, ela tem que se espalhar. Mesmo entre os especialistas, das instituições dos especialistas que participam do manifesto, é raríssimo uma iniciativa de divulgação científica lá na universidade dele, no centro de pesquisa dele. O Bruno Gualano faz isso bem, tem um núcleo na USP, ele escreve na Folha de São Paulo, então, assim, é uma divulgação legal, acho que entre nós, o Bruno está na fronteira disso, mas a gente não pode ser otimista, porque, assim, 1000 cursos de educação física, quantos têm uma unidade de aprendizagem, que é como a gente chamava a disciplina no século passado, uma unidade de aprendizagem sobre divulgação científica? Isso fica mais ou menos a cargo dos professores, e sem profundidade. Então, assim, o caminho não está bom, não, e a iniciativa... A gente já fez, né, o Congresso Brasileiro de Informação Esportiva, que você participou, todas essas iniciativas, o Cibradide, que acabou, né, essas iniciativas não têm dado certo, não. Costuma não dar certo. Então, assim, o otimismo tem que ser... Nós não temos que ser otimistas, né? A gente tem que ser esperançoso. Eu sou esperançoso que divulgação científica pode caminhar de algum jeito. É preciso dizer que o Cibradide foi uma grande realização, né? Era um sistema de informação científica relacionado à educação física. Um grande empreendimento. Nós temos aí uma dimensão histórica que estamos cultivando, que é muito interessante, mas o nosso enfoque é mais a experiência. Temos visto aí a experiência do SEV. E várias pessoas já foram citadas aqui, que têm feito ativismo, e que agora se chama empreendedorismo, provavelmente é uma mistura das duas coisas, né? Nós somos ativistas, aqueles que querem a divulgação científica. Mas tem um ponto aí de grande sensibilidade, eu abordei rapidamente no segundo videocast,
que eu participei, que os profissionais, que é o grande alvo desse esforço do manifesto, são os profissionais das áreas de saúde. É o grande público, nós queremos atingir o grande público, mas as publicações são feitas para eles. Eles são os vetores, no nosso entendimento. Muito bem. O que ocorre, na verdade, é que os nossos vetores, e não é um fenômeno brasileiro, é internacional, há grandes movimentos com relação ao aspecto que eu vou citar, portanto, não é a jabuticaba brasileira. Há um certo vício, né? Um certo envolvimento, talvez exagerado, com relação à publicação. E a tal história do ou publicar ou morrer, que teve um grande avanço, é necessário isso, a ciência deve muito a esse movimento do publicar, né? Da publicação. O Brasil seguiu isso. Nós temos 2,6% das publicações internacionais científicas. É pouco, mas, tendo em vista os grandes países, até que nós estamos indo bem. Se não me engano, nós somos o 11º país do mundo com relação à publicação. Então, nós respondemos bem esse aspecto. Será que essa resposta, que foi tão positiva para a ciência, não impede que a gente dê passos maiores com relação à multidisciplinaridade que você citou aí, que já foi comentado aqui por vários videocasts, né? Que, de certa forma, consta também do próprio manifesto. Nós não temos essa inclinação devido às publicações, como também, muito menos, temos qualquer tendência a estimular a divulgação científica. Então, será que o SEB não é uma ilha isolada em torno de um grande vício de publicação? Porque o que vale entre nós é a publicação. São poucos que são ativistas e agora empreendedores, né, que é a grande proposta. Será que não são muito poucos? Você é esperançoso, você falou esperança. Será que nós podemos ser esperançosos também para isso? Porque o domínio da publicação é total. Será que há espaço para a sua esperança e do pessoal do manifesto, que agora tem se manifestado no sentido de uma maior divulgação científica? Como a gente está na frente de batalha, né, a gente às vezes fica um pouco... eu vou falar em irritação, mas não é certo. Essa mastigação de paper que entrou para avassaladora, né, na verdade, disputa de egos, disputa que vai para outro lugar, ela não contempla a divulgação científica. Pelo contrário, as agências de fomento já estão pagando e o pessoal está publicando em revistas predatórias. Então, a briga, se a gente acompanhar a revista Pesquisa FAPESP, que deve acompanhar todo pesquisador, eles estão numa luta imensa em busca dessas revistas predatórias e tudo isso, e o que vale é a publicação. Divulgação, nada. É só perguntar para qualquer um de nós, assim, você mandou um cartãozinho, ou um e-mail, ou um zap para sua bibliotecária no dia da bibliotecária? A maioria vai dizer, eu não conheço a minha bibliotecária, não conheço a bibliotecária da minha instituição. Ou seja, não frequento a biblioteca, não conheço a biblioteca e gosto muito da ideia do meu diretor, que falou que vai estar tudo na internet, então pode fechar a biblioteca. É esse o quadro que está indo. 800 bibliotecas fechadas no Brasil, escolares fechadas no Brasil. O Estado de São Paulo propondo, o governador propondo o fim do livro didático impresso, que significa o fim das bibliotecas. Então, tem todo um movimento, o campo é muito hostil. O campo é muito hostil para a divulgação científica. Mas eu falei agora na revista da Pesquisa FAPESP, da SBPC, nas sociedades científicas, no Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. A gente tem que trabalhar dentro dessas perspectivas e em parceria com os CELAPISCos, com os congressos. Eu acho que é uma batalha que a gente deve ser feita. Não é assim, mas então, eu sou esperançoso. O fato de ter alguém do LabJOR dentro do grupo já é uma esperança. Retomar o Educação Física e Esporte dentro do LabJOR, que nós perdemos,
é também outra batalha a ser feita, e de lá a gente irradia bastante. Temos que subir na montanha e ligar o megafone. Essa é a ideia, como o Bruno faz na Folha de São Paulo. Bom, só o fato de nós estarmos discutindo hoje aqui é um grande passo, porque nós estamos mergulhados na formalidade. Essa formalidade, ela tem uma razão de ser que eu sou obrigado a defender. Até mesmo que você citou o que a FAPESP faz hoje no Brasil, né? É a questão da integridade científica. Então, note bem, o problema não é só a divulgação científica em si, mas é ver até que ponto essa divulgação ela não permeia falsas informações ou informações airosas que não têm significado, que podem ser até prejudiciais. Então, eu sou obrigado a defender o outro lado também das publicações. Provavelmente, nós estamos entrando num diálogo. Essa conversa já demonstra que o problema é de levantar os diferentes lados e saber o posicionamento adequado. Eu acho, aí eu gostaria de saber a sua opinião, que nós não podemos abandonar a integridade. Há exemplos espalhados na literatura, né? Por exemplo, o E-Museu, para citar um exemplo mais novo, né? Não tem a mesma tradição do Selafisc, mas está envolvido com tecnologia avançada. O E-Museu tem as suas exposições, que é uma linguagem mais simples, orientada para a população no modo geral, não é só para especialistas, embora também seja, mas é voltada para a população em geral. Daí os grandes números que os cachorros nos ouçam e nos deem razão. Muito bem. Então, o que acontece? O E-Museu ficou tem um dispositivo que tenta conciliar a tal integridade. Tem a exposição, que é uma comunicação geral, mas faz a publicação científica. Tem cartilhas de acesso às crianças, que talvez seja a grande promoção do E-Museu do Esporte, que inclusive é via eletrônica, né? É um meio tecnológico e numa linguagem que as crianças entendem, e até muitos adultos, mas também tem a publicação científica, as duas coisas. Você acha que isso é uma solução ou nós estamos criando remédios? Porque você não encontra grandes exemplos. Essa discussão hoje é internacional, não é mais entre nós. Eu estou trazendo aqui ao nosso diálogo as grandes dúvidas que surgem. E entre nós, nas discussões internas que criaram o manifesto, isso veio à baila várias vezes. É preciso levar isso em conta, que a coisa não é tão simples quanto aparenta. Todos nós concordamos com a divulgação científica, mas também cremos que há limites. Qual é, dentro da sua experiência, o que você pode dizer a respeito? Nós precisamos abrir portas para que as pessoas entrem para uma aprendizagem profunda, que o pessoal fala do deep learning, na verdade. Então, por exemplo, a nossa experiência atual com o TikTok, por exemplo, que está mudando o paradigma, enquanto o Instagram e Facebook trabalham com redes, o seu relacionamento, o TikTok trabalha com você. Então, é um ponto, uma comunicação curta e rápida. Né? É possível entrar por aí para ir para uma aprendizagem profunda. A minha orientadora para o TikTok é minha neta, de 14 anos. Né? E eu mandei o TikTok para ela, que ganhou o prêmio de divulgação científica no Espírito Santo. Um rapaz defendeu uma dissertação sobre o manguezal. O irmão dele fez a locução e participou da postagem no TikTok, já deu mais de 250 mil visualizações. E eu mandei para minha neta dizer assim, o que você acha desse TikTok? Não falei do assunto. E ela respondeu, elas são lacônicas, né? Falou assim, eu aprendi a importância do manguezal.
Então, opa, era só isso que a gente queria fazer. Agora, certamente, ela vai, se tiver interesse nessa área, tal, ela vai se aprofundar nisso, na importância do manguezal, na planta que foi mostrada, etc. Então, ela vai mergulhar nisso. Então, assim, eu vejo isso como uma entrada, né? E isso, cada vetor de tecnologia vai fazer o seu, a gente vai encontrar isso. A gente vê outro recente, que é assim, a Biblioteca do Sabatini. A gente está conversando com ele sobre. Porque ele tem ele publicou ultimamente publicou muitíssimo. Ele falou: a biblioteca tem que ir para você. O que o Lito, que foi um orientador do começo do SEV, disse na década de 80? Vai chegar um momento em que a gente vai voltar para o Renascimento. Vai ser legal trabalhar com alguém que sabe da área. Por exemplo, certificado. Um sujeito que vier fazer um doutorado ou um estudo com o Lamartine Pereira da Costa e tiver um certificado do Lamartine Pereira da Costa, vai valer mais do que da universidade predatória ou dessa mercadização aí dos diplomas que está tendo. O cara estudou com o Lamartine Pereira da Costa, está certificado. Eu acho que isso fala de futuro, fala caminhando para a importância das pessoas e do professor, por isso o professor é o profissional do século XXI. Então, o Lamartine está fazendo, o Sabatini está fazendo a biblioteca, porque ele tem tanta coisa, não dá para pôr tudo no SEB. Então, e ele está fazendo uma biblioteca que está ficando espetacular, porque ele tem a teia do SEB, ele tem uma teia dele, que se liga à teia geral do SEB. Então, a biblioteca do Sabatini vai ligar o SEB a muita gente do estrangeiro, que é que ele publica sempre no exterior, né? Na Alemanha, especialmente. Então, essa teia vai ser feita pelas pessoas, e eu acho que a gente está no caminho certo disso, né? E essa porta de entrada, que atualmente é o TikTok, já foi outro, mas sempre pessoa, vetores de tecnologia, essas pessoas são fundamentais e a gente tem que prestar atenção nisso. É a base do SEB, por exemplo. Cada vetor desse tem uma página que a gente pode entrar em contato e ver a publicação e caminhar pela bibliografia que ele fez e pelos autores que trabalham junto com ele, que a gente chama de Colégio Invisível. Muito bem. Então, nós estamos consolidando uma posição discutida entre os especialistas que criaram o manifesto, que é experimental. Tanto é experimental que tem evoluído através de desdobramentos do próprio manifesto. Essa questão experimental é realmente um aspecto que deve ser realçado, porque, já que a gente não sabe qual é a realidade, então vamos experimentar. Tudo bem, mas isso aí me parece que nos coloca, talvez, fora do interesse dos especialistas que estão dentro de universidades. Somos mais uma experimentação. Estamos discutindo, como agora estamos fazendo. E eles são julgados pela sua produção individual. Então, nós estamos diante de problemas sérios para ser resolvidos, que não é só da integridade científica, é da própria organização que a ciência subiu. Eu me lembro que, nos anos 80, teve grande ênfase o Carl Sagan, né? Um americano que revolucionou a divulgação científica nos Estados Unidos. Revolucionou e até hoje influencia, quer dizer, um impacto muito grande. E ele enfrentou dificuldades parecidas. Não quero fazer nenhuma comparação, mas isso significa que aquelas dificuldades que o Carl Sagan teve não é um enfrentamento com a comunidade científica, mas são teses, são propostas que não preenchem adequadamente as exigências da ciência. Se isso acontece, está abrindo precedentes que podem modificar até a própria realidade científica. Isso não tem validade. Então, a experiência em si é válida, mas nós precisamos saber a proporção adequada em fazer isso. Será que o manifesto está encontrando essa proporção? Nós estamos discutindo corretamente. Esse videocast, por exemplo, ele leva a alguma conclusão? Qual é a sua opinião a respeito?
A esperança é que motive as pessoas, né? Alguém, um outro vetor, alguém, um professor, alguém que esteja fazendo isso, e semeie também, como a iniciativa do manifesto de ter esse espaço para divulgação científica, que seja um bom exemplo de que as coisas precisam ter também um departamento de divulgação científica, uma iniciativa de divulgação científica. Eu acho que esse é o maior exemplo. Os especialistas, cada um na sua área, está fazendo o máximo e está na fronteira do conhecimento. Acho que isso aí eles estão tranquilos nessa área acadêmica. Agora, que eles devam, eu acho que a partir de agora, começam também a se preocupar dentro das suas instituições, das suas atividades, a privilegiar um pouco, prestar um pouco atenção na divulgação científica, que todos mostraram boa vontade participando das iniciativas que você citou aqui, do manifesto, do podcast e agora do videocast. Então, eu acho que estamos no caminho bom. Está indo, né? Dentro do possível. Você citou o Bruno Galano, que é um exemplo, eu concordo com isso. Nós trabalhamos com o Fernando Bacari, não é? Que é da área mais de comunicação, com a Patrícia, do LabJOR. Realmente é um projeto avançado e faz justiça até o sentido de inovação do Celasfix. Ele tem uma posição de liderança no sentido inovador. Ele foi criado no mesmo período do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, que você cita bastante com relação a isso, mas o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte ele não vingou na mesma proporção do Celasfix. Ele teve objetivos até parecidos com o que nós estamos conversando atualmente. Havia uma certa tendência a ficar muito amarrada nos cânones da medicina e surgiram inovadores, gente mais jovem, que achava que poderia ir mais adiante com inovações na própria pesquisa, até na divulgação científica mesmo. Esse nome colégio, inclusive, surgiu desse ímpeto inovador de juventudes. E depois ele não entrou em decadência, não é isso que eu estou falando, mas não é a mesma coisa de que era no passado. Ele acabou perdendo seus ímpetos inovadores porque ele se ajustou muito à estrutura dos cursos de pós-graduação do Brasil, que eles são formais pela própria necessidade legal, necessidade jurídica e necessidade de organização da própria ciência dentro das universidades. Eu sei que aí nós entramos numa área complicada para discutir, não vou querer extrair você nenhuma solução a esse respeito, que se não encontraram lá fora, que também ainda nós não temos esse caminho. Mas você tem alguma coisa a comentar a esse respeito? Porque é preciso que as pessoas que nos ouvem saber que você estava no meio desses inovadores iniciais do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, que foi um empreendimento e foi uma inovação. E daí? O que aconteceu? É um exemplo para nós? É uma experiência válida? Eu vou retomar o começo da nossa conversa, falando do Vitor Matsudo. Eu estou no Celafisques desde antes de começar, né? Ajudei a pintar a primeira sede e tudo isso, no começo da década de 70, fim da década de 60, na verdade. E o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte foi criado no Celafisques, com a iniciativa do Vitor Matsudo. Então, foi um passo normal, natural, do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. Depois tomou o rumo que era para tomar mesmo, a comunidade fez. Até porque o Celafisques não tem faculdade, não tem universidade, não tem departamento, não tem conselho, não tem essas coisas que travam a universidade. Ele foi andando e fez o que fez, porque saiu livre para isso e teve uma boa liderança, que tem o Vitor, tem o Douglas, tem o Luiz Carlos, tem a turma que está aqui com a gente. Então, eu acho que essa liderança precisa ser despertada em outros lugares também. E dá para fazer isso, e o Vitor tem feito isso. Né? O Celafisques tem feito isso com a Agita, eu acho que... E com as sociedades científicas também, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde também deve ser citada como uma boa iniciativa. Então, eu acho que estamos andando, sim. Vamos lá, vamos manter a esperança.
É, na minha opinião, se você permite, é que o Vitor e o Selafix é um projeto experimental e que joga nas duas posições que nós comentamos anteriormente. Isso aí é uma boa conclusão para o que nós estamos falando. O Selafisc não abandonou a ciência tradicional, ele também produz, e muito bem. Ele também faz eventos científicos, ele faz publicações científicas, mas ele também tem promoções de alcance da comunidade. Ele faz as duas coisas. Então, nós poderíamos definir esse empreendedorismo e, no sentido do que o Selafix tem feito tradicionalmente, a inovação que nós queremos, tanto fala, né, está dentro desse contexto que foi estipulado pelo Selafisc, e o manifesto não deixa de ser um desdobramento, seria aí, estaríamos falando conclusivamente do que nós temos feito e que poderíamos fazer? Do meu ponto de vista, espero que sim, né? Porque a gente tem aqui nossos 10 minutos de fama para dizer mais ou menos isso. A gente está aqui por conta dessa inovação, dessa iniciativa do Selafisc, que vem de muito tempo. Então, eu acho que está coroando bem, está marcando bem o momento que a gente vive, mais geral, de exigência geral, de mudança da universidade, de evolução em geral. Eu acho que está indo bem e continua na fronteira por conta das pessoas que estão conduzindo. E o que você acha do desdobramento futuro do manifesto? Nós agora estamos no terceiro ano de atividade, a partir do manifesto, e já estamos na terceira, vamos partir para a quarto desdobramento de comunicação. Você tem alguma sugestão a dar para os passos futuros? Eu acho que o objetivo agora, que o conhecimento está estabelecido aí, está sendo acompanhado no dia a dia, é a capilarização. Quando eu usei o exemplo do TikTok, é isso. Vamos ver se o pessoal da Feira de Ciências, que o Ministério de Ciência e Tecnologia faz, se o manifesto chega na Feira de Ciências das escolas, do primeiro e segundo grau. Se ele chegar lá, através do TikTok, outra maneira que a moçada quiser, eu acho que está cumprindo o papel. Eu acho que essa capilarização é fundamental e a gente tem usado as ferramentas, vamos continuar nessa toada aí, que eu acho que está indo bem. A literatura de sustentabilidade, né, que é a grande inovação hoje nas ciências, ela tenta integrar áreas diversas. É a questão inter, como você já falou e que o Douglas levantou. A literatura realça muito a interdisciplinaridade, e a literatura de outros países, principalmente dos Estados Unidos, mostra que tem havido uma grande dificuldade. Os projetos mais avançados hoje em ciências são interdisciplinares, mais de pesquisadores que, de certa forma, não seguem as diretivas tradicionais da universidade, das disciplinas tradicionais. Eles são inovadores de fato, mas ainda são exceções. Mas nós sabemos, eu pelo menos tenho acompanhado, que o SEV trabalha há muito tempo com interdisciplinaridade. Você acha que a vocação do manifesto e do próprio Selafisc esteja colocada da interdisciplinaridade? Bom, o que a gente tem feito no dia a dia, né, um trabalho braçal de expandir o manifesto na teia do SEV, nas comunidades, na biblioteca, nos eventos. Então, o que está sendo feito, a gente está expandindo isso e certamente para todas as áreas. O SEB tem comunidade de genética, de gestão, prática, de sociologia. De sociologia. Você está mais na prática do que no aspecto teórico da interdisciplinaridade, é isso? Isso. Então, ele está... Agora, quando ele vai para a SEB Genética ou para a SEB Fisiologia, vai encontrar lá especialistas que vão trabalhar o tema. Então, assim, o manifesto ele circula entre essas comunidades, né?
no marketing, na gestão, na mídia. Então, serve mídia, cada uma dessas áreas que tem os especialistas está recebendo o manifesto e certamente está fazendo manifestações de aprofundamento nas suas áreas. Eu acho que isso é a tal da teia que a gente fala demais. Essa é a ideia. Tudo bem, Laércio. Eu acho que nós podemos encerrar a nossa conversa. Você tem alguma mensagem final para dar? Tem algum comentário a fazer que possa encerrar o nosso diálogo? Tão produtivo, na minha opinião, pelo menos. Mal criado, é um diálogo mal criado, mas produtivo. Você tem alguma mensagem que possa dar para os nossos ouvintes e os nossos seguidores? Que tentem escrever uma carta em 1969 para alguém como o Lamartine Pereira da Costa e seja amigo deles durante 54 anos e, ao mesmo tempo, com o Vitor Matsudo. Que essa convivência é fundamental e tem alimentado muito o nosso trabalho, e é uma honra estar aqui, ter sido convidado para esse momento e dividir esse momento com o meu orientador. Então, só tenho a agradecer e um abraço para todo mundo. A honra é de todos nós, Laércio. Grande abraço para você. Encerramos aqui, então, mais um videocast da série do Manifesto de Promoção da Atividade Física pós-Covid. Agradecemos a todos.